Voltamos com o CBN Campinas, 10h11 agora, e amanhã é dia de derby, um evento aqui da cidade que mexe com a paixão e com as estruturas mesmo, né? Da nossa cidade. Por isso nós recebemos agora o secretário municipal de Esportes e Lazer, Fernando Vanin. Bem-vindo, obrigada por atender a CBN, secretário. Bom dia, Lilian, obrigado pelo convite, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Vamos conversar um pouquinho de esporte. Vamos lá. Secretário, o derby, de fato, é um evento muito importante aqui para a cidade, né? E além daquilo que acontece dentro do campo, ele exige aí uma série de providências e medidas por parte da administração pública para que ele ocorra da forma mais segura possível, ainda que, infelizmente, a tradição seja de confrontos entre as torcidas. Eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes como é que funciona esse planejamento. Legal, infelizmente quando a gente fala do derby, a gente fala um pouco de fanatismo e também de muito amor pelo clube de ambas as partes. A gente sabe que o histórico do Guarani Ponte Preta aqui é algo que extrapola a fronteira de Campinas e a prefeitura tem que dar todo o suporte para que esse espetáculo aconteça, mesmo que agora dentro da pandemia não possa ter a festa das torcidas. Mas a INDEC sempre está fazendo toda a operação em volta do estádio. A gente sabe que existe os torcedores que vão para lá na frente. A Guarda Municipal, em conjunto com a PM, também faz todo o trabalho de segurança no local, até mesmo nas intermediações. E também, a gente não pode esquecer da própria CETEC. A CETEC, que a gente sabe muito bem que por em volta do estádio, às vezes existem aglomerações e também ambulantes em volta. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, todos os detalhes têm que ser muito bem feitos, bem planejado pelos órgãos competentes. Secretário Fernando Vanin, muito bom dia. Flávio Paradela. A gente fala de derby, sempre cita, né? Todo esse aparato logístico, policial, de segurança para um evento como esse. Mas eu queria destacar o potencial como um evento que é o derby, que a gente nunca conseguiu explorar, porque por muitas vezes realmente a gente esbarra na situação de seguranças desses confrontos. Mas é o principal evento esportivo da região, do interior de São Paulo. E a gente não consegue, né, trazer esse potencial e gerar empregos, faturar para comerciantes uma semana que realmente mexe com o campineiro. Mesmo quem não torça para as duas equipes sabe que é um evento estrondoso. Como a gente consegue pensar no futuro? Porque agora não tem muito como a gente pegar esse potencial. Mas como pensar nesse futuro para que, quando tem um derby, a prefeitura, os comerciantes, toda essa gama de pessoas envolvidas consiga realmente tirar o melhor dele, que as torcidas depois sejam tratadas pelas autoridades policiais, quando tem as organizadas. Mas como é que a gente consegue? Existe um plano para isso? Existe. Primeiro é um prazer, Flávio, bom dia estar aqui participando com você. A gente sabe que o derby, ele tem uma história, né? Então Campinas abraça essa história. Vou até fugir um pouco do assunto. Eu lembro que uma vez, quando teve a passagem da tocha aqui em Campinas, era o planejamento, eu era coordenador de eventos na época, um dos integrantes do COB que chegou em Campinas para a gente detalhar o percurso que iria ser a tocha em Campinas, ele falou, já tem uma instrução quando cheguei aqui. Se eu passar na frente do estado da Ponte Preta, eu tenho que passar no estado do Guarani. Então a gente vê que essa rivalidade da cidade é conhecida no Brasil todo, então ela é muito grande para a nossa cidade. Essa questão que você falou da economia que se gera num derby, ela é enorme como qualquer evento. Então o público específico dela e não específico, ele é um consumidor do esporte quando a gente fala de derby. Não simplesmente na compra de camisa de cada um, mas também dos insumos que acontecem nesse sentido, até mesmo antigamente com os ingressos, também um gerador de fomento de futebol, com bola e tudo mais. E a gente não pode esquecer que também isso daí traz também impostos para a cidade, porque a gente vê que isso daí também são serviços e tem o ISS em cima de tudo isso daí. E além de coisa que extrapola, quanto mais fomentando o esporte, quanto mais o amor pelo futebol da cidade, também muitos vão atrás até mesmo de assinatura de
de jogos pela TV, então a gente vê que Campinas é um grande consumidor nesse sentido. Infelizmente agora a gente não consegue ter essa visão, mesmo porque a pandemia não está deixando, não pode o público estar presente. A gente também tem que jogar uma certa responsabilidade para que os times eles consigam ter um certo diálogo com os seus torcedores. Infelizmente, é uma ponta muito pequena que extrapola o seu amor pelo seu time e acontece essas situações de desavença e de violência, que estraga, na realidade, essa história que a gente tem. A gente conhece muito bem como que foi a construção desses dois times e a cidade abraçando essa rivalidade, que ela é sadia. A gente não pode pensar nisso daí como uma rivalidade que não seja algo positivo para a cidade, mas eu acho que talvez chegue um pouco a intolerância, talvez a intolerância que começa a surgir nisso daí. A gente percebe muitas vezes muita briga antes de jogos, semana antes, dias antes, que não tem nada a ver, não sabe nem o resultado do jogo. Mas o planejamento é sempre ter essa conversa, o diálogo com os dois times e que a gente possa falar uma única frase para toda a cidade de Campinas, que só tem a crescer com os dois times lá em cima e não os dois times brigando para que eles fiquem cada um mais embaixo do outro. O secretário, ainda nesse sentido do diálogo, o senhor falou, tocou num ponto que nós aqui da imprensa sempre falamos também, que é saber com antecedência que a possibilidade do confronto é muito grande. Claro que essa não é uma responsabilidade apenas da prefeitura, porque a força policial da prefeitura de Campinas é a guarda municipal, também cabe à polícia militar e até a polícia civil para que investigue as pessoas, né, que normalmente estão envolvidas mais de uma vez nesse tipo de confronto. Mas dentro desse planejamento, será que não tem faltado um pouco, até em relação à prefeitura, a cobrança para que esses locais que costumeiramente têm recebido esses confrontos, eles estejam com um maior esquema de segurança na semana? Eu sei que a gente já falou disso também, né? É muito ruim a cidade e as forças policiais terem que se preocupar com esse tipo de situação. Mas não tem jeito, não tem como fugir porque acontece e outras pessoas inocentes estão correndo risco. Então a gente tem que dispor de recursos, né, públicos para isso, de pessoal, servidores. Não caberia, nesse planejamento, já prever esse tipo de confusão? Na verdade, já prevê. É que, na verdade, quem foca mais nessa situação é o setor de inteligência da polícia, que conhece, ela vistoria redes sociais, a guarda municipal também tem um foco muito importante nesse sentido. Que às vezes isso daí é muito dinâmico. Então, eles colocam encontros e desses encontros eles conseguem se remanejar para outros setores, mas a gente vê muitas das vezes a ação policial e a ação da guarda, por mais que aconteça esse confronto, a gente vê que eles estão presentes, tem, lógico, aquele atraso na chegada, mas eles conseguem inibir. A gente tem que falar um pouco, a gente já fez algumas reuniões até anos atrás com essa questão da segurança, mesmo porque foi num período em que ia ter derby, ia ter jogos de outros times na mesma semana, ia ter outros eventos na cidade. Isso carrega muito a questão da gente fala do trabalho em si, porque a gente sabe que guarda PM, ele tem as horas, carga horária da semana, do mês, e se existe muita coisa nesse sentido, contingente não é tão grande. A gente tem feito algumas conversas, eu lembro de, antigamente, o antigo secretário, que era o Dário, ter feito conversas com Guarani e Ponte, para que eles também ajudem também a força policial e a força da guarda, que a gente sabe que o Guarani e a Ponte, apesar da rivalidade, eles têm respeito e sabem o que é a representatividade do derby, para que eles também possam nos munir de informações, que para que evitar vamos dizer assim, essa não festa que acontece, que a gente sempre deixa bem claro que é uma coisa muito pontual, que infelizmente estraga todo o conjunto, mas ele é bem setorizado, de um grupinho específico,
que tanto a Guarda quanto a PM, eles têm sempre olhado com olhos mais especiais para que isso não aconteça. E, secretário, como é essa conversa com os dirigentes das duas equipes para que prefeitura, as entidades públicas e as duas agremiações consigam entender que o derby é um campeonato à parte, é um evento, não só uma partida de futebol, é um evento que pode gerar ganhos econômicos. Como é que está essa conversa com as duas diretorias? E se existe essa conversa, elas entendem isso? Então, essa conversa geralmente é feita por intermédio até próprio da Guarda Municipal e com a PM, que eles fazem toda a logística, também com a INDE, que é mais logística do evento. Mas essa conversa não é conversa de agora, não. Essa conversa sempre foi feita junto com o Guarani e a Ponte. Eu vou dar um exemplo aqui, os dois times, eles também têm um evento deles, que é a corrida de cada um. Quando a gente chamava os organizadores da corrida da Ponte Preta, a corrida do Guarani, a gente falava também para não extrapolar o amor pelo time por uma desavença com um evento que não tem nada a ver com o futebol. Eles sabem disso, eles têm feito algumas conversas com as organizadas, porém a gente não entra tanto nesse mérito relação entre os dois. A questão do lado positivo do derby, que não é só para Campinas, é para o Estado, Federação e Confederação, eles já sabem de cor e salteado. Então, a gente só reforça essa conversa para que eles tenham essa sinergia com a própria torcida. A gente via antigamente, quando tinha a torcida única, até mesmo no rádio falando para o pessoal não invadir o campo, o pessoal não fazer outras atitudes, porque a própria federação ou confederação, dependendo do campeonato, teria punição. Então, assim, eles sabem muito bem que essas atitudes um pouquinho fora da conjuntura que o derby deveria ter, eles sabem que isso prejudica eles mesmos. E a gente embute para eles a conjuntura geral de uma cidade como Campinas, que praticamente a gente é a única metrópole não capital da cidade. A gente tem que pensar também como metrópole. Dois grandes times, um histórico muito grande, com atletas de seleções, que tem também uma abrangência nacional, que também pense de uma forma nesse sentido. Então a gente faz uma conversa de conscientização, cabendo a eles a sinergia com a equipe, com a torcida de cada um. Secretário, no ano passado, o derby, ele foi, se não me falha a memória, mas acho que foi isso mesmo, o primeiro evento público a ser cancelado. Né? Não, na verdade, não foi cancelado, né? Torcida, né? Sem torcida, por conta da pandemia. Né? Ele precisou, foi o primeiro evento que teve uma alteração aí na organização e no formato, por conta da pandemia que se iniciou em março do ano passado. Como é que está sendo a expectativa agora da Secretaria de Esportes em relação a este novo período em que a gente começa a ter a vacinação? Se existe um planejamento de retomada, como é que estão se desenhando aí os futuros eventos da Secretaria? Legal. Na realidade, o derby, ele aconteceu sem público. Evento público, ele foi praticamente o terceiro quase a não acontecer. Foi decretado numa sexta-feira, teve a reunião com os dois presidentes de clube. No sábado ia ter uma corrida muito grande aqui em Campinas tradicional, que é a Corrida da Lua. No domingo ia ter um duato e uma maratona aquática no Taquaral, e esses sim que eram públicos foram cancelados. E aí aconteceu o derby. A gente, na Secretaria de Esporte, primeiro que a gente não temos a competência de dar diretrizes, porque é questão de saúde pública. Então, a Devisa que nos alimenta com essas informações, lógico, seguindo as diretrizes do governo do Estado. Mas a gente tem nosso planejamento, que é planejamento quase que no escuro. A gente não sabe como é que é o comportamento da pandemia, que depende também do comportamento da própria população e da vacinação. A gente está vendo com bons olhos a questão da vacinação que está sendo progredida, e Campinas está dando exemplo até mesmo da vacinação de ter sido muito rápida e eficiente para a população. O que a gente vê é que os eventos que são com público,
público que você consiga deixá-lo de repente sentado, ou então um limite para que a pessoa possa entrar no local. Se a gente for pensar no futebol, é mais fácil do que um evento público se a gente for pensar num passeio ciclístico, numa corrida de rua, que ela está aberta e não está delimitada. Então, eu acredito que na questão do futebol que a gente está falando especificamente, futebol ainda profissional, acho que a gente consegue seguir alguns protocolos que vão ser diretrizes do governo do estado também, com a devisa municipal, para que isso retorne. A questão de evento público na cidade em si, isso daí a gente vai ter que analisar caso a caso para ver se a gente consegue, através de qual é o comportamento da modalidade e de aonde acontece, para que a gente possa também ter protocolo sanitário quanto a isso. A gente não pode esquecer que não é que tem a vacinação, acabou a vacinação, está todo mundo imune. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem visto até mesmo em Santiago do Chile, eu vi uma reportagem de que está praticamente 58%, mas eles estão querendo decretar lockdown porque tem pessoal também com vacinação que está morrendo, que está tendo a transmissão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Infelizmente, o esporte ele perde porque se a gente falar em evento esportivo com solo público, é aglomeração, e é isso que é o foco da pandemia. Então, a gente está percebendo que mais ou menos lá para outubro, novembro, existe uma possibilidade de ser mais fácil ter alguns eventos esportivos, talvez até eventos testes. De antemão, a gente está colocando no Diário Oficial a suspensão do Campeonato de Futebol Amador e Futebol de Base da cidade, que é organizado pela Secretaria de Esportes. Eu não vou deixar de ser demagogo aqui, mas a gente sabe que tem alguns campeonatos clandestinos na cidade. A gente orienta esses organizadores. O que pode ser prejudicial é ele tanto na saúde pública, como também uma possível multa atuação quanto a isso. A Guarda Municipal, eu até deixo aqui o parabéns ao secretário Cristiano Bige, que tem feito o monitoramento e autuações em alguns campeonatos clandestinos que está rolando na cidade, mas é essa situação, a gente meio que faz um planejamento no escuro e torcendo para que aconteça a vacinação da melhor forma possível e mais rápido. Secretário de Esportes e Lazer de Campinas, Fernando Vanin, muito obrigado pela participação aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. Resultado pro Derby 200 amanhã, vamos? Mas eu não posso negar aqui, todo mundo sabe. Não, eu não vou negar aqui, todo mundo sabe que eu sou torcedor do Guarani, mas eu tenho um grande apreço pela Ponte Preta, mesmo porque eu estou 19 anos aqui na Secretaria de Esporte e eu sei. Eu amo o esporte, amo a cidade, então eu acho que quem ganhar vai ganhar. É lógico que eu vou torcer para o meu verde, sempre respeitando a Ponte Preta, mas o importante é a cidade ganhar. É isso aí, que seja um derby da paz, né, secretário? Tomara, vamos torcer para isso. Muito obrigado, secretário Fernando Vanin, conversando aqui no CBN Campinas. Amanhã toda a cobertura, todos os detalhes do Derby 200 na CBN Campinas.